Alô, boa tarde. Estamos iniciando o nosso curso de Filosofia Espírita, a interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Na aula anterior, nós estudamos a civilização ocidental moderna na sua segunda fase, que vai do período que se extingue, vai de 1789 até 1914, com o advento da Primeira Guerra Mundial. Para aqueles que estão iniciando o nosso trabalho, o nosso curso é de Espiritismo aplicado e, através das suas raízes filosóficas e de seus princípios lógicos e racionais, ele aplica os seus conceitos, como nós aplicamos aqui o conceito da lei do progresso da humanidade, sobre a civilização, sobre o agente social que é o homem, e antes de homem é espírito. Então não podemos dissociar o homem encarnado do espírito, porque ambos são uma só única coisa, um princípio inteligente, evolutivo e consciencial. Nesse sentido, as pessoas, às vezes, elas provoquem uma segregação, eu diria, artificial, construída através de falsos juízos de valor e falsos raciocínios, ou, sobretudo, de ignorância, porque eles querem tratar só do espiritismo na relação dos espíritos, e essa relação dos espíritos vai tender para o lado religioso, e do lado religioso consignam e dirigem o espiritismo como uma religião, e a partir da cristalização da religião, que eles chamam de religião espírita, eles passam a movimentar como profitentes e seguidores religiosos. Esquecem justamente essa magnitude, essa abrangência do homem espírito como um agente social, como modificador da sociedade, como um motivador do progresso, como um inventor, como um homem que modifica as suas leis e aperfeiçoa, e, sobretudo, como ele produz uma qualificação moral mais elevada. Então, não há como dissociar o homem do seu meio ambiente, que é o meio ambiente físico. E não há como dissociar o homem do meio ambiente espiritual, porque ele, como espírito, está também em conexão pelo pensamento e pelos sentimentos com o mundo espiritual, numa inter-relação constante de fluxo e contrafluxo. Então, esse desconhecimento da raiz filosófica do espiritismo, das suas aplicações do espiritismo frente a todas as áreas do saber, e particularmente de entender que nós somos espíritos encarnados e a nós compete, como espíritos encarnados, processarmos o melhor aperfeiçoamento da nossa vida, da nossa forma de ser, é a partir disso que nós vamos caminhar para uma evolução moral e para uma evolução intelectual. Eu espero que vocês tenham me entendido, porque tudo depende do princípio. Se o princípio no Espiritismo e a filosofia e a moral, a base do Espiritismo é a moral, não é a religião. A moral tem uma conotação religiosa quando pratica o bem, quando adora a Deus, quando pratica a caridade, quando se manifesta de forma indulgente, paciente, tolerante para com o próximo, quando ele busca o sentido que Jesus mesmo nos propôs de amar o próximo como a si mesmo, que no Espiritismo é a equação, amar o próximo com a si mesmo é igual na nossa equação de praticar a caridade. Então, nós somos devotos de Deus, temos Jesus como nosso mestre e guia, temos um compromisso e um dever, sobretudo um dever de praticarmos o bem e assistirmos os necessitados dentro das nossas condições e possibilidades. Temos também o pensamento como instrumento de conexão da nossa realidade ideativa com o mundo transcendental, com o mundo espiritual. Temos o pensamento que é a prece, às vezes, colocado como uma prece, para pedirmos orientação dos espíritos que nos assistem e pedimos também que, através deles, Deus possa nos atuar, melhorando o nosso destino ou, pelo menos, inspirando
a tomada de decisões mais certas e produtivas. Então, na realidade, nós somos seres religiosos, no sentido de termos essa devoção a Deus, de termos essa devoção ao bem, de termos praticarmos a caridade, né? Nesse sentido. Mas não constituímos uma religião, porque não temos nenhum apêndice, ou nenhum instrumento religioso. Nós não temos liturgia, não temos culto exterior, não precisamos usar roupa branca de forma nenhuma, como muitas pessoas acham que precisam. Tudo isso são coisas, eu diria, acrescentadas pela ignorância, pelo desconhecimento. Mas, mediante essa visão eminentemente humanitária, e essa visão eminentemente, eu diria, fraterna, que o Espiritismo oferece, nós construímos aqui uma nova sociedade, uma sociedade eminentemente cristã, no sentido de que a igualdade e o respeito a Deus e ao próximo são os nossos maiores responsabilidades e os maiores deveres e comprometimentos. É isso mais ou menos o que eu tenho que se retetizar, porque eu tenho que voltar com vocês, porque volta e meia pode aparecer um novo aluno e ele não está entendendo, porque eu estou lendo aqui História da Civilização. Ele está achando que é aula de história. É de história, sim, história geral, mas é ao mesmo tempo do espiritismo aplicado. Então, essa visão nossa abrangente, que sai dos limites da ritualística espírita, né? Que é a água fluidificada, que são os passos, que são as irradiações, as preces, que são as buscas de tratamento espiritual, que sai desse quadrado, que também existe e deve ser motivado, mas que não é só o quadrado, é o quadrado e mais além do quadrado. Então, essa visão que vai para o social, que vai para o mundo exterior, no sentido de o mundo exterior ser a saída da liturgia hoje praticada nas casas espíritas. Então, quando nós nos debruçamos sobre essa grandeza divina, nós entramos também em outros aspectos do espírito, como o homem encarnado, como agente social, como o motivador das civilizações. Eu espero que essa introdução tenha sido muito feliz, para que vocês possam me acompanhar nessas manifestações de aula e nessa nova didática. A aula de hoje, então, ela atende à civilização ocidental moderna, na terceira fase, 1914 ao ano 2000. Bem, o que acontece em 1914? O arquiduque Francisco Fernando, da Áustria, é assassinado. E aí, a partir disso, surgem as manifestações bélicas religiosas, estoura a Primeira Guerra Mundial, em que a Alemanha é a grande motivadora dessa guerra, e do outro lado a França e a Inglaterra se opõem, basicamente as grandes forças. Depois entraria os Estados Unidos, até o Brasil entrou nessa guerra, Primeira Guerra Mundial, coisa que as pessoas não sabem, mas o Brasil mandou um grupo de médicos para trabalhar assistindo os soldados. E lá em Paris, existe na cidade de Paris uma placa aonde foi o Hospital Brasileiro, com médicos brasileiros que atenderam os vitimizados pela guerra. Bem, a Primeira Guerra Mundial estoura, vai de 1914 a 1918. Em 17, estoura a Revolução Comunista na Rússia, patrocinada por Lenin e por Trotsky. Aí, mais tarde, os bolcheviques assumem o governo e se estabelece o primeiro regime comunista na história da humanidade. Em 1919, promove-se o Tratado de Versalhes. A partir do encerramento da guerra, é feito o Tratado de Versalhes e a Alemanha é fortemente penalizada, perdendo terras, tendo que pagar altíssimas indenizações, enfim, um tratado leonino relativamente à Alemanha, o que deixou os alemães muito inquietos, insatisfeitos. E ainda em 1919 surge a Revolução Comunista na Hungria. Depois, em 1919, 1939, é criada a Liga das Nações para tentar conciliar os interesses e evitar uma guerra. Quer dizer, a Liga das Nações é, eu diria, o embrião das Nações Unidas.
da Organização das Nações Unidas. Então, o primeiro movimento que o homem tem de tentar se aglutinar e pensar grande, não pensar unicamente nos seus interesses econômicos e políticos da sua nação. E em 1902 sobe a Revolução Fascista na Itália, é o fascismo, que é um regime totalitário, e em 29 a 34 surge a grande queda da Bolsa, o craque da Bolsa que levou a milhões de pessoas ao desespero. Como vocês sabem, os fundos de pensão, os fundos em geral, as empresas que têm ações que colocam no mercado, elas são financiadas por esses compradores de ações. Quer dizer, eles investem o dinheiro na empresa e a contrapartida do seu investimento é a ação. E essa ação tem uma outra contrapartida, que é a distribuição do lucro ou do dividendos ao final de um determinado exercício. Então, esses investimentos nas bolsas, investimentos nas grandes sociedades anônimas, é o mecanismo de crescimento delas. E a contrapartida é o lucro, e a distribuição de lucro. Mas houve a queda, houve o craque da Bolsa, as ações quase zeraram, as empresas ficaram sem capital, os investidores se perderam e houve um grande derrocada econômica. Bem, em 1931, também coligado ainda antes dessas circunstâncias, abandona-se o padrão ouro como o indexador de moeda, né? Porque o indivíduo tinha que ter X toneladas de ouro para X papel moeda, correspondência papel moeda e ouro. Era o lastro do papel moeda. Isso foi abandonado. Em 31, a Japão invade a Manchúria e em 32 e 34, ainda nessa movimentação da Liga das Nações, há uma conferência sobre desarmamento em Genebra. Essa conferência das Mães de Genebra, eu gostaria até de citar aqui, porque ali tinham 3 partes interessadas, França, Alemanha e Inglaterra. Então, Leon Denis, ele faz a seguinte citação num dos seus livros. Ele diz sobre essa conferência, porque ele também tem livros que ele mostra o envolvimento dos espíritos na guerra, nas batalhas, enfim, como Allan Kardec também falou, na intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. No final, é uma fusão de interesses superiores que vem de Deus, o mundo espiritual e o mundo carnal. Mas voltando a Leon Denis, ele diz o seguinte: essa conferência é inviável. Por quê? Porque os franceses são idealistas, sonhadores, filósofos. Os alemães, belicistas, guerreiros. E os ingleses são autossuficientes, orgulhosos. Para que haja um entendimento, os franceses têm que ser mais realistas e pragmáticos, os alemães têm que ser pacifistas e os ingleses têm que se tornar mais humildes e não tão arrogantes. Enfim, ele caracteriza nessa frase 3 perfis culturais, 3 personalidades nacionais, França, Inglaterra e Alemanha. E a conferência, obviamente, ela não vai prosperar. Em 32, a Alemanha cancela o pagamento das indenizações contratadas no Tratado de Versalhes e da Primeira Guerra. E ainda em 32 surge a Revolução Nazista Alemã. Então tem uma revolução fascista na Itália e uma revolução nazista na Alemanha, que depois vão se juntar a fazer o grande polo nazi-fascista, o nazifascismo. Mas em 36, a Alemanha já encorpada no seu belicismo, ela já faz esse eixo, Roma-Berlim, Roma, nazismo e Berlim, Roma, fascismo e Berlim, nazismo. E em 36, ainda a Alemanha anexa a Áustria, de uma forma violenta. Em 39, ela celebra um pacto com os comunistas, quer dizer, o pacto nazista soviético de não agressão, mas tudo isso era para ganhar tempo e deixar se armar mais ainda. Tudo são medidas falsas,
e que essa situação explode então em 1939, com a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invade a Polônia. A Polônia tinha um tratado de não agressão com a Inglaterra e a França e a Inglaterra entram na guerra e surge a Segunda Guerra Mundial, que foi uma grande tragédia, mas que a partir dela houve muitas modificações ao longo do tempo que nós veremos aqui no nosso curso. Em 45 explode a primeira bomba atômica, em 46 é criado as Nações Unidas. Aí, aquela Liga das Nações que surgia lá atrás, ela agora se cristaliza e se consolida, formando organizações das Nações Unidas. Em 47 surge um golpe comunista na Hungria, cai a Hungria também, porque as tropas da Rússia, né, de Moscou, vão invadindo o leste europeu, vão invadir. E culmina aqui, em 1948, a criação do Estado de Israel. 1948. Essa criação do Estado de Israel é um marco importante na história da civilização ocidental. Porque os judeus eles foram expulsos de Jerusalém pelos romanos no ano 72, depois do Cristo. Então, Tito entrou em Roma, em Jerusalém, destruiu, mandou suas tropas, o imperador Tito, destruir toda a cidade, salgar a terra e levar todos os seus habitantes como escravos para Roma ou para outros países. Acabar com aquela civilização, quer dizer, um ato genocida. Isso foi no ano 72, depois do Cristo, esse ato genocida romano. Mas, em 48, surge aqui o Estado de Israel. Portanto, forma-se 1876 anos após, 1876 anos após, os judeus voltam a Jerusalém. Voltam à sua terra, lá atrás fundada por eles, que era a terra de Canaã, em que eles celebraram a fundação de Jerusalém. 1876 anos. É um marco na civilização ocidental, o Estado de Israel. Em 1949, surge a polarização política e econômica entre o capitalismo e o comunismo, é a chamada Guerra Fria, e a criação, de um lado, da organização do Tratado do Atlântico Norte, da OTAN, em que os países do oeste europeu, França, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemanha Ocidental, a Alemanha estava dividida, a América do Norte, criam um grupo para se defender dos comunistas. E, por outro lado, os comunistas criam o Pacto de Varsóvia, que reúne todas as repúblicas socialistas soviéticas sob o comando da Rússia. Em 1950, aparece a Guerra Fria, e, mais uma vez, o capitalismo americano versus o comunismo soviético. Bem, essa foi a segunda Revolução Industrial, de 1914 a 1950. Eu toquei esses dados históricos, amados alunos, para vocês, que vocês possam pensar comigo, né? Porque essa aula também ela tem essa conotação do diálogo, né? É uma coisa muito amigável, muito fraterna, né? Eu sou um professor que abraço vocês, eu não quero ficar atrás de um púlpito, né? Palestrante, tal, de gravata, tal, aquela coisa toda, falando bonito, no estilo, numa retórica gongórica, barroca, falando coisas difíceis e fazendo citações assim, denotando erudição. A gente tem que ser didata. O Espiritismo veio como uma nova pedagogia do Espírito. A nossa missão é a missão dos didatas, de ensinar as pessoas. Não é de falar coisas e contar histórias, porque isso não faz parte da doutrina. Isso são outros tipos de abordagem, mas também são colocados. Mas esses tipos de abordagem não trazem esse esclarecimento nuclear que a doutrina espírita, como uma inteligência, eu diria, ideológica e cheia de finalismos e objetivos bem consolidados, ela traz para todos nós. Então, na próxima aula, nós vamos ver a terceira Revolução Industrial. Para lembrar vocês, nós tivemos a primeira Revolução Industrial, deixa eu pegar aqui,
tivemos a primeira Revolução Industrial em 1769, que foi a energia a vapor. Quer dizer, a descoberta da energia produzida pela máquina a vapor, não é? Coloca carvão dentro de uma caldeira, a caldeira esquenta a água ferve, torna-se vapor, o vapor sob pressão é canalizado e por um tubo, e esse tubo então gira uma engrenagem, essa engrenagem gira outras engrenagens e ali gira trabalho, ali gira a máquina industrial. Foi energia a vapor, que é uma energia baseada na energia do vapor. Aí surgiu a máquina a vapor, o barco, o trem, enfim, aí surgiu também o capitalismo industrial junto com a máquina a vapor. E a segunda revolução industrial foi entre 1850 e foi levando, podemos dizer que ela chegou até 1914, porque nesse período houve a energia combustível, que são os fósseis, né? As substâncias orgânicas, que é o petróleo. Então o petróleo virou a nova forma de produção energética. Houve a energia elétrica, as energias petrolíferas, no caso também petroquímicas, a indústria química, a metalurgia, que criou o aço, criou-se o automóvel, os aviões, a telefonia, etc. Então, a segunda revolução industrial foi basicamente marcada por duas formas de energias. A energia fóssil, que são as substâncias orgânicas de seres vivos, de vegetais e animais, é o combustível fóssil, que gera o petróleo, e também a energia elétrica. E agora, na terceira revolução industrial, nós vamos ter uma nova tecnologia surgindo, né? Que é a informática, né? Isso nós veremos na próxima aula. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso curso. Peço a gentileza de clicarem aí para aumentarmos o número de participantes. Peço também a gentileza de divulgarem entre seus colegas, amigos e parentes e agregados. E coloco-me sempre aqui à disposição de vocês nesse curso maravilhoso, que são as aplicações do Espiritismo ao processo de conhecimento e de saber em todas as suas expressões inteligentes e finalistas. Um beijo para vocês. Até a próxima aula.